Começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e toda a região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios o ex-deputado federal Walmir Pracidelli, do PT. Walmir, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Para mim é sempre uma alegria poder participar desse programa. Walmir, é bastante interessante, nós sempre entrevistamos pessoas que estão efetivamente ocupando o cargo. Por pegar um ex-deputado, talvez a gente consiga abranger ou falar um pouco mais sobre as coisas, sobre bastidores. A gente conhece a sua trajetória, sempre militando pelo PT, sempre muito em função das atividades pró-município, lógico que partidário, porque és vinculado a um partido do PT, mas me fala um pouquinho sobre os seus mandatos enquanto deputado federal. Conseguiu atingir os seus objetivos? Conseguiu fazer o que gostaria de fazer? Olha, Amaral, eu creio que foi um bom mandato. No entanto, acho que não consegui atingir o que eu imaginava por conta de ter sido num período de muita instabilidade. A legislatura passada foi, de fato, uma legislatura de muita instabilidade, turbulências. De muita turbulência. Houve o processo do impeachment da presidenta Dilma, houve toda uma tentativa por parte de uma maioria no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, de criar instabilidade. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje é reflexo de um processo que foi construído e que, infelizmente, levou o país para ser governado por um grupo hoje que não está absolutamente preocupado com a soberania nacional, com a condição de vida do povo brasileiro, e que faz e continua fazendo luta política, continua fazendo as suas versões, os seus fake news, as suas histórias inverídicas daquilo que é a realidade brasileira. Nós estamos num momento difícil e, apesar de eu não continuar como deputado, eu continuo, obviamente, acompanhando a política nacional, a política local e participando das coisas, né? Nesse momento, do ponto de vista nacional, o debate mais importante é, sem dúvida nenhuma, tentativa por parte do governo de acabar com o direito de aposentadoria do povo brasileiro, de entregar as nossas empresas, as nossas riquezas, a subserviência aos Estados Unidos. Veja, nós estamos agora, o presidente Bolsonaro está na reunião do G20, uma situação absolutamente humilhante para o país. O país nunca teve uma situação tão humilhante e vexatória como nós estamos vendo isso, a tratativa dos outros chefes de Estado, dos outros chefes de governo com relação ao Brasil, é uma tratativa que nos inferioriza perante o mundo em função, evidentemente, desse tipo de governo que nós estamos tendo no país. Vamos tentar entender um pouquinho a matemática, se assim pode-se dizer, apesar de política não ser uma ciência exata, mas se observa muito que não importa qual seja o governo que esteja vigorando, que esteja detendo o poder, sempre haverá a oposição colocando que o que ele está fazendo não é a melhor forma de se governar. O PT foi vidraça durante muito tempo e alvo de pedradas durante muito tempo. Para nós, meros munícipes e cidadãos brasileiros, a gente fica muito perdido e muito vendido. Quando o PT estava no governo, se eu estivesse entrevistando alguém aqui da oposição, eles teriam fatos contundentes de que a administração não estava sendo satisfatória. Agora o processo é inverso e a verdade, o quadro se repete. Aonde que é realmente a intenção dos políticos em fazer bem para a nação ou se manterem no poder atacando o adversário? Me dá um perfil desta colocação. Olha, Amaral, a situação e oposição faz parte de um processo democrático de debate. Okay. Quando você apresenta suas candidaturas
seja no plano municipal, no plano estadual ou no plano federal, você a apresenta com programas de governo e com uma expectativa, no caso de Vitória, daquilo que você pretende executar. Perfeito. Tá certo? E a população, ela, através do seu voto, julga, ou esperamos que ela julgue estes programas de governo, aquilo que se tem de expectativa para a gestão beneficiar a vida individual de cada cidadão, mas a vida do município, do estado ou do país, em se tratando de uma questão federal. Então, esse é um processo que faz parte do debate e é bom que se tenha oposições que apresentem contrapartidas ou contraposições às questões que são apresentadas pelos governos, porque o debate propicia o aprimoramento das questões. O que eu digo é que nós estamos vendo hoje um governo que não tem absolutamente nenhum projeto nacional para o país, um governo que não se apresenta para a sociedade com propostas objetivas e concretas de desenvolvimento. O que ele tem apresentado é um desmonte no setor da economia, um desmonte no setor social, acabando com todas as políticas sociais, e uma ofensiva em projetos que vão contra o que a maioria dos países do mundo hoje trabalham, de acabar com questões relativas ao meio ambiente, né, expor de forma mais intensa a nossa biodiversidade, o nosso território, acabar com programas sociais importantes que podem dar condição de vida melhor para o povo mais pobre, impor uma lógica do olho por olho, acabando com a justiça, de fato, com o equilíbrio da justiça, distribuindo armas para a população. Então, esse tipo de governo é um governo ruim. Isso acontece em outros lugares, não só no plano federal. Se a gente pegar a nossa situação aqui de Osasco, também é uma situação muito ruim. Nós estamos diante de um governo na cidade de Osasco que não tem se apresentado à altura do que o nosso município precisa. E por isso que nós queremos fazer o debate. Nós governamos a cidade, sim, assim como você se refere ao país, nós governamos o país e governamos a cidade. Perfeito. E nós queremos não apenas que se prevaleça aquilo que nós pensamos, mas que alguém que esteja à frente da cidade possa pensar a cidade no seu futuro para o conjunto da população. A cidade que tenha condição de expor um crescimento para o conjunto da população, dando qualidade de vida para a população, dando emprego, dando cultura, dando esporte, dando lazer, dando uma saúde adequada, dando uma educação adequada. É isso que a população espera. Valmir, queremos filosofar um pouco sobre a ação governamental enquanto pessoa, quanto às armas, às forças que uma pessoa, quando sai de munícipe, se candidata, tem o voto majoritário para que ele possa ser eleito. Uma vez eleito, ele tem uma conduta que, para alguns, não condiz com as expectativas ali esperadas. Eu disse que iríamos filosofar um pouco a respeito. A pessoa, quando está, no caso aqui, estamos colocando alguns líderes que nos comandam, que não estão agradando a todos, ou talvez a maioria, a minoria, não vamos entrar em estatísticas, mas por que a pessoa perde esta essência de fazer o bem ou tentar congregar e agregar o maior número de pessoas possível, porque os contras e a favor normalmente está oscilando de 40% a 60%, hora mais, hora menos. Não consegue agradar todo mundo. Existe alguma fórmula, alguma forma de alguém, uma vez no governo, conseguir agradar e proporcionar benfeitorias para um número exorbitante, 80%, 90%, ou a política democrática inviabiliza isso? Isso não é possível, todo mundo ser feliz com o governo. Não, obviamente que tem, Amaral. Nós estamos hoje, ontem saiu uma pesquisa da CNI
O governo Bolsonaro, tem de aprovação em torno de 30%. É o menor índice nesta fase de governo de todos os últimos governos que nós tivemos. O índice de aprovação? O índice de aprovação absolutamente baixo e crescendo a rejeição dele. Entendi. Crescendo por conta do tipo de gestão que está sendo feito, do tipo de postura que este governo mostra ao país. Se nós pegarmos a comparação da cidade de Osasco, também nós vamos ver que o atual prefeito tem uma rejeição absolutamente alta. As pesquisas apontam em torno de 70% de rejeição da administração local, né? E por que isso? Porque é um desgoverno que nós estamos enfrentando. É fato que para que você possa ter uma maioria de aprovação, você tem que ter uma gestão adequada, você tem que ter políticas públicas que condizem com a expectativa do eleitor que te elegeu e daqueles que, porventura, não votaram no seu projeto, no seu programa, na sua candidatura, mas que são cidadãos e que precisam de ter políticas públicas adequadas, precisam ter uma gestão adequada, precisam sentir que o governo é um governo que condiz com aquilo que é a expectativa que ele tem de um governante, né? Para te dar um exemplo de aprovação, o presidente Lula deixou o governo no seu segundo mandato com 84% de aprovação. 84%. Obviamente, não é 100%, mas veja, é um índice absolutamente favorável, agradável daquilo que estava sendo daquele momento do país, que foi a gestão do presidente Lula. E aqui na cidade de Osasco, também nós, obviamente, tínhamos opositores quando governamos a cidade, mas o prefeito Emílio deixou a cidade com alto índice de avaliação, elegeu seu sucessor. Então, isso significa que é possível, sim, você construir programas, projetos, construir um governo que, mesmo tendo o debate político contraditório das oposições, mesmo tendo posicionamentos contrários àquilo que você está sendo feito, você consiga agradar a maioria da população, fazendo bem e fazendo melhor. Visto isto, não que haja uma fórmula, pois o país, o planeta, a humanidade, ela é dinâmica e ela se alterna, e o que é verdade hoje, ela pode ser menos, não deixa de ser verdade, mas pode ser menos evidenciada amanhã em função da tecnologia, de todas as coisas. Você teria uma fórmula mágica, fazendo um desenho de cenário, para termos uma cidade melhor, um país melhor, uma condição melhor, ou a própria fórmula, ela se dilui com a questão partidária? Os partidos se atrapalham? É uma pergunta um pouco complexa e composta, mas você teria uma fórmula e a oposição deixaria você trabalhar? Olha, os partidos políticos não se atrapalham, desde que os partidos políticos tenham programas... Sejam éticos? Desde sejam éticos. Essa questão da ética é um debate que não se restringe à política e não se restringe aos partidos. De forma geral. Tá certo? Esse é um debate, tem gente boa, eu costumo dizer sempre isso, tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Perfeito. Nós temos bons e maus empresários, bons e maus médicos, bons e maus advogados, bons e maus comerciantes e bons e maus políticos. Os partidos políticos têm que ter programas, projetos, têm que ter ideologia e têm que se apresentar para a sociedade dentro daquilo que ele defende de programa e de projeto. Então não há, obviamente, nenhuma contradição, ao contrário. A democracia só existe através da plena liberdade de debate, de ideias e de posições e das disputas políticas que acontecem em função das posições de cada partido. No caso da nossa cidade, nós não podemos mais encarar a cidade como uma microcidade. A cidade de Osasco é uma metrópole. Segundo PIB. O que não para mim, não acontece é uma percepção por parte do atual governo do significado de governar uma cidade com a complexidade de Osasco. Osasco tem se verticalizado de forma absurda nos últimos anos. E essa verticalização, se por um lado pode se apresentar como um crescimento econômico, por outro lado, pode efetivamente fazer a cidade virar uma cidade absolutamente dormitório, não dando perspectivas de crescimento econômico. Então nós precisamos buscar esse tipo de ação na cidade de Osasco.
E precisamos buscar políticas públicas que possam fazer com que as demandas da população sejam atendidas. Se nós pegarmos a área da saúde, é um absurdo o que tem acontecido na nossa cidade. Os postos de saúde não tem médico, não tem remédio, as condições de infraestrutura estão absolutamente precárias. Então, nós não podemos ter, evidentemente, uma avaliação positiva de um governo com esse tipo de gestão. E não há perspectiva para a população local, né? Quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas na área da cultura, na área do esporte, na área do lazer, na área do meio ambiente? Quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas para pensar o futuro da cidade? Não existe isso. Então nós precisamos começar a pensar efetivamente o que nós queremos da cidade daqui 10, 15, 20 anos. Porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós criamos as nossas famílias. É aqui que as nossas crianças viverão e criarão as suas famílias. Como é que Osasco vai estar num governo que só pensa pequeno, restritamente, um governo que não tem iniciativa, que não tem comando, que não tem ação? Como é que a cidade vai estar, né, sendo governada desta forma daqui a alguns anos? Então, é desta forma e esse tipo de debate que nós precisamos fazer. Nós, efetivamente, precisamos pensar grande na gestão. E aí, ao pensar grande, nós precisamos entender que uma sociedade é muito complexa e, especialmente, um município como Osasco precisa ter gestão, precisa ter governo, precisa ter comando e precisa, efetivamente, ter alguém que tenha o verdadeiro significado do que é a cidade de Osasco. Valmir, o nosso programa ele é transmitido ao vivo pela TV Osasco e pelas redes sociais, e eu peço a você, internauta e telespectador, se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestões, que entre em contato conosco pelo telefone 981-420-208. Valmir, é minha função aqui fazer o papel do telespectador, então eu não sei de nada. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho um pouco de dúvida, mas eu acredito que seja a dúvida de muitos dos nossos telespectadores. Me explica o que significa ser o segundo PIB do Estado e o sexto PIB da União. Me coloca o que é ser o PIB, porque é meio contraditório sermos o segundo PIB do Estado e termos tantas queixas de oposição de partidos ou de munícipes como você nos colocou. Somos o segundo PIB, mas temos uma péssima qualidade de principalmente saúde, segurança, transporte, educação. A insatisfação ela é generalizada. Não há um contraponto no entendimento das pessoas. Como eu posso ser o segundo no ranking do Estado e não estar ali colocado como município de uma maneira de qualidade de vida e satisfação no mesmo nível? Me dá um... Por que há essa contradição? Olha, a condição econômica da cidade, ela é importante para que você possa ter uma dinâmica que eleve a condição de vida da população. Veja, quando o ex-prefeito Emílio assumiu a cidade em 2005, ela era a 24ª cidade. Ele deixou, quando saiu do governo, a cidade em 12ª, se a minha memória estiver boa. Okay. Ou seja, possibilitou um crescimento da cidade, né? Possibilitou uma condição de desenvolvimento da cidade, criou políticas públicas de modo que a população também fosse beneficiada desse crescimento econômico. A regulação do PIB, ela não está diretamente relacionada à adequada política pública que o governo execute. Okay. É o crescimento econômico da cidade. PIB é Produto Interno Bruto. PIB é Interno Bruto. Aquilo que a cidade produz, okay, através do seu setor industrial, do seu setor de serviço, do seu setor comercial. Desculpe interrompê-lo só para o meu entendimento. Produto Interno Bruto significa que nós temos uma exportação do município maior que a importação, é isto? Não se trata de exportação e importação. A economia que a cidade movimenta... Estamos produzindo... A economia que a cidade movimenta... Consequentemente, recolhendo mais impostos. Consequentemente, tendo mais recursos nos cofres e, consequentemente, tendo mais recursos para atender os munícipes.
A regra básica é esta: produz mais, vende mais, recolhe mais impostos, tem mais recursos, dá mais benefícios aos munícipes. Isto seria a condição ideal de um aumento do PIB? Em tese, sem dúvida nenhuma. Se você tem um aumento De receita? Movimentação. De movimentação financeira, significa que você tem um aumento também, consequentemente, de arrecadação. Nesta comparação que você está fazendo, veja, é a mesma comparação que fiz com relação à situação da cidade no cenário econômico estadual e nacional. Perfeito. No caso que apresentei, no cenário nacional, de 24º a 12º, tá certo? A cidade tinha uma arrecadação em torno de 500 milhões. A cidade passou a ter uma arrecadação em torno de 1 milhão e 800, se a minha memória estiver boa. Hoje, a arrecadação hoje o orçamento da cidade gira em torno de 2 milhões e 300, 2 milhões e 400, o que significa que é um recurso bastante considerável para que a gente tenha políticas públicas adequadas. Óbvio que a cidade de Osasco é uma cidade grande, populosa, tem em torno de 700 mil habitantes, exige demandas bastante intensas nas diversas áreas, mas se você governar adequadamente, né, gastar bem, né, tiver uma gestão adequada, tiver um comando adequado, você vai ter políticas públicas adequadas. Este significado não está sendo devidamente atentado pelo atual governo. Esse debate que nós precisamos fazer na cidade. Por que que uma cidade que teve um crescimento econômico tão grande, está numa posição no ranking das principais cidades do país e do estado, tão à frente, não consegue ter uma gestão adequada para os seus munícipes? Essa dúvida que você tem, que todos os cidadãos têm, é uma dúvida que só pode ser respondida olhando para o tipo de gestão que tem, a forma de atuação do prefeito, porque se o prefeito deixar de divulgar videozinho sorrindo, né, e for efetivamente ver o que está acontecendo na periferia da cidade, ele vai perceber que aquele sorriso que ele está dando não está sendo o mesmo sorriso que o cidadão que mora lá na periferia da cidade, que precisa usar o posto de saúde, que tem o entulho jogado na sua porta, que tem a malha viária da cidade completamente deteriorada, que tem uma dificuldade do ensino, da segurança pública, ele vai perceber que há uma diferença entre o sorriso que ele dá nas redes sociais e o sorriso, né, ou o choro do cidadão em função do tipo de gestão que está acontecendo na cidade. Valmir, há tempos atrás eu tinha esta informação, hoje eu estou desatualizado. Era sabido que a maior vazão de divisas de um cofre municipal era a própria máquina. Se gastava muito com os próprios funcionários públicos, com a própria gestão e manutenção do sistema para o sistema, sobrando um percentual muito pequeno para atender saúde, transporte, educação, alimentação. Isto ainda é uma realidade? A maior perda de divisas ainda é a máquina? Não, a máquina ela é bastante onerosa sempre, porque essa confusão as pessoas também fazem. É diferente a iniciativa privada dos serviços públicos, o tipo de contratação é diferente, o custo dessas contratações obviamente são maiores em função de tudo que foi criado pela sociedade para que a gente possa controlar, fiscalizar, acompanhar e usar bem os recursos públicos. Agora, a Constituição determina que a gente tenha que gastar, né, todos os municípios tenham que gastar no mínimo 25% com educação, no mínimo em torno de 15% com saúde. Aqui na cidade de Osasco, deve-se gastar hoje em torno de 27%, 28% da sua receita com saúde. E, no entanto, não funciona a saúde. Não funciona porque não tem uma gestão adequada, porque o prefeito não sabe o significado então, que tem. Não é o quanto se gasta, é o como se gasta. É o como se gasta, é o ter efetivamente. E aquilo que corre a bocas, assim, em todos os bairros, que é uma lógica
de tentativa de se ganhar dinheiro fácil, né? De ter ações, digamos assim, não republicanas, de ter desvios através de ralos que a gente não sabe efetivamente para onde vão, mas que deve beneficiar alguns. Então, esse tipo de ações não republicanas que correm, né, na cidade, as autoridades aí, né, Ministério Público, a Justiça, precisam acompanhar melhor, no caso aqui de Osasco, porque certamente isso prejudica a maioria da população. Valmir, não querendo fazer acusações pontuais, nem nada do tipo, mas para que eu entenda um pouco melhor. O que é uma evasão para ralos? São contratos superfaturados? São licitações que beneficiam alguns? Sem fazer acusações pontuais, mas da onde pode-se ter sangrias desatadas num sistema de regime político? Também nisso, evidentemente. Obviamente, se você não tiver uma gestão adequada na realização de contratos, os contratos puderem estar superfaturados, obviamente vai diminuir, alguém vai ganhar mais dinheiro e menos dinheiro, vai sair mais dinheiro do cofre, alguém vai ganhar mais e menos dinheiro será aplicado naquilo que se precisa de fato. O que eu digo é que a cidade, ela fervilha isso nos seus diversos cantos. Basta ir conversar com comerciantes, e conversar com as pessoas, a gente percebe muita boataria com relação a isso. Mas, repito, são questões que, evidentemente, as autoridades aí é que têm que acompanhar, o Tribunal de Contas, etc., para saber efetivamente como é que está sendo feito a gestão desses contratos, como é que está sendo feito a aplicação dos recursos da cidade. Existe um abismo muito grande entre nós, munícipes e eleitores, e vocês, governantes e gestores do nosso município. O cidadão comum, ele tem acesso a essas informações? Se eu for, não enquanto apresentador de programa, mas enquanto morador da Rua Venezuela, se eu me dirigir até a prefeitura e querer saber essas informações, eu tenho acesso a esses números? Olha, a cidade e todas as cidades, o serviço público no geral, ele precisa ter algo que chama transparência. Certo? Na prática, os contratos precisam ser divulgados, né? O que é o objeto dele, qual é o valor do contrato, o que é o tempo de duração, enfim, precisa ser divulgado. Tem os órgãos de controle que acompanham, o Tribunal de Contas do Estado acompanha, a Câmara Municipal, os vereadores têm a obrigação de acompanhar isso, mas cada cidadão também pode acompanhar. Cada cidadão pode exigir... Isto é aberto aos munícipes. Tem que entrar no site da prefeitura, saber o que está sendo contratado, buscar lá, se não tiver esse tipo de informação, entrar em contato com a ouvidoria e exigir que seja apresentado essas coisas. Valmir, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É sempre muito importante nós termos mais contato com a nossa política municipal, com a nossa política pessoal até, porque a política ela existe quer você queira ou não. Ela existe na sua casa, ela existe no seu condomínio, ela existe na sua cidade, ela existe no seu país. Então dizer que não gosta de política e virar as costas a ela não vai trazer para você um país melhor. É preciso isso, trazer pessoas que tenham conhecimento, bagagem e possa te esclarecer. Abra os seus ouvidos e conheça um pouco mais sobre a política. Valmir, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre que precisar, evidentemente, que tiver essa oportunidade de estar aqui conversando com você, com os ouvintes, com os telespectadores, com os internautas que acompanham o programa. Nós estamos vivendo um momento difícil do país, difícil da nossa cidade, mas eu sou bastante otimista. Acho que nós temos uma expectativa muito positiva. O ano que vem nós teremos eleição municipal, vamos ter cada cidadão a oportunidade de escolher os seus vereadores, de escolher o próximo prefeito da cidade. Os debates já começam a acontecer nos bastidores, os debates já começam a acontecer, aí a movimentação dos partidos já começam a acontecer. No nosso caso, evidentemente, também nós começamos a nos preparar para enfrentar a próxima eleição. Vamos ter candidaturas tanto a vereador quanto a prefeito. Vamos apresentar um programa de governo para a cidade, um programa de governo que recupere a autoestima da nossa cidade,
um programa de governo ousado que trate de temas importantes para o desenvolvimento da cidade, para o aproveitamento, né, desse patamar econômico e político de importância que Osasco tem e transferir isso para um patamar importante de serviços públicos para o conjunto da população. Vamos fazer esse debate, sim, e vamos fazer esse debate com muita expectativa de que novos tempos poderão vir para a nossa cidade de Osasco. Ok, muito obrigado. Fica aí então a dica para você acompanhar. Daqui a pouco teremos eleições, então já comece a acompanhar desde já e já tomar o seu partido. Tomar o seu partido enquanto cidadão, enquanto pessoa que espera e luta para termos uma cidade cada vez melhor. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.